O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar o alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje Santa Mônica, muito popular, muito conhecida por todos nós, o grande exemplo de perseverança na oração. E o que motivou Santa Mônica a rezar tanto pela conversão do seu filho Agostinho? O Evangelho. Uma mulher atenta à palavra de Deus. Uma mulher que prestava atenção naquilo que ela ouvia nas pregações, na proclamação do Evangelho. E é justamente isso que nós pensamos no final desse Evangelho que acabamos de ouvir, quando o Senhor fala a respeito do empregado, do servo hipócrita, que não teve zelo pelos demais, tratou mal os seus companheiros e que foi pego de surpresa, porque o Senhor chegou quando ele não esperava. Então ele recebeu o prêmio que é o prêmio de todos aqueles que são hipócritas. Foi jogado em um lugar de desespero, onde há choro e ranger de dentes. E certamente Santa Mônica, quando ouvia o Evangelho, ficava perturbada, ficava incomodada, pensando no que poderia acontecer com Agostinho. Ela tinha outros filhos, mas os outros caminhavam. Os outros procuravam viver a fé, se esforçavam. Agostinho não. Agostinho estava com uma vida muito largada, muito jogada em tudo quanto era tipo de farra, de divertimento. Então, para ele, Deus não existia, ele não dava importância para a religião, não queria saber minimamente de nada. E aquilo preocupava o coração da mãe. Por quê? Porque quando nós amamos, nós queremos o melhor. E foi justamente o que nós ouvimos na primeira leitura. A primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses fala a respeito disso, né? Que o próprio Senhor e nosso Pai
e nosso Senhor Jesus Cristo dirijam nossos passos até vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito, aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, aquilo que o apóstolo Paulo fala para os cristãos de Tessalônica e para nós que estamos ouvindo hoje, é uma demonstração muito grande de amor verdadeiro que nasce a partir da consciência que nós temos do Evangelho. O que nós buscamos quando vamos à igreja é salvação. E quando nós ouvimos falar da salvação eterna, nós nos lembramos imediatamente de todas as pessoas que nós amamos. Não é raro encontrar, desde criança a gente observa isso, quando alguém entende a palavra, diz assim: ah, mas eu não quero chegar no céu e não encontrar os meus queridos, meus entes queridos, as pessoas que fazem parte da minha família. É claro, nós temos o desejo de salvação e queremos que os demais também se salvem. E é por isso, queridos irmãos e irmãs, que devemos ter uma vigilância constante. É isso que a palavra de Deus hoje nos convida a fazer, a permanecermos sempre vigilantes, a não baixar a guarda, manter sempre firme a nossa atenção em tudo aquilo que nós realizamos. Somos pais e mães de família, vivamos essa condição com responsabilidade. Somos filhos, sejamos responsáveis e vivamos essa dimensão com muito cuidado, com muito carinho. Qualquer que seja o trabalho que nós desempenhamos na sociedade, que nós sejamos diferentes, não porque somos melhores, mas porque temos o Evangelho no coração. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos exorta a nos tratarmos bem, a nos cuidarmos, a termos atenção para com os outros. Interessante. É muito clara a palavra do Senhor. E Ele diz assim: imaginem só, se aquele servo, aquela pessoa que tem uma responsabilidade, se confiar que o Senhor está demorando e começar a tratar mal os outros, eu fico pensando quantas vezes nós corremos o risco de tratar mal uns aos outros, de modo particular, nos ofícios que nós desempenhamos. Sacerdotes, profissionais das várias áreas, as pessoas que estão nos atendimentos, nós que chegamos às vezes para ser atendidos. Quanta falta de caridade a gente observa às vezes nas nossas relações uns com os outros. Uma raiva que não se justifica, às vezes as pessoas estão sempre a ponto de briga, sempre querendo encontrar alguém para poder desforrar alguma raiva, algum ressentimento que vem carregando há tempos, e aquilo faz com que gere uma onda de violência, e depois nós começamos a dizer: mas é tanta violência na cidade. E a violência não se faz somente com armas, não. A violência se faz também com a língua, com a maneira como nós tratamos uns aos outros. A violência se faz também com a indiferença. Quantas vezes nós observamos pessoas que estão em um determinado ofício, estão trabalhando ali e fazem de conta que não estão vendo nada nem ninguém, sabe? O acúmulo de amarguras, de sentimentos ruins, o acúmulo de ressentimento, de mágoa, faz com que se tornem pessoas amargas. E eu me pergunto, onde é que está o Evangelho? Aonde é que está o Evangelho? Às vezes eu fico olhando esse título que de um tempo para cá o pessoal puxou para eles, evangélico, e eu fico pensando, é muita responsabilidade a pessoa querer ser chamada de evangélico, porque evangélico significa viver de acordo com o Evangelho. E uma das primeiras coisas é
a amar até os inimigos, principalmente quem nunca fez mal para nós. Vocês já pensaram nisso? Amar até o pior inimigo, o Evangelho nos pede, o Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo nos pede. E às vezes a gente chega em lugares assim, quando a pessoa vê que a gente está com a blusa de Nossa Senhora, ou então está com a roupa de padre, tratam mal que parece que é o capeta que está lá na frente deles. De cadê o Evangelho? Cadê o Evangelho? Estão entendendo? E nós que vivemos o Evangelho com muito mais radicalidade, estejamos atentos. Procuremos tratar bem uns aos outros, sem fazer discriminação. Procuremos cuidar uns dos outros, de modo particular, dos mais fracos. Nós estamos agora no período especial das peregrinações. Que ninguém se sinta colocado fora, expulso das peregrinações, de maneira alguma. A igreja é convidada a ser uma mãe acolhedora, como foi Santa Mônica, na sua imperfeição, na sua dificuldade, porque é uma pessoa como nós, mas Santa Mônica teve uma atenção especial e não abandonou o filho. Quantas pessoas que a gente vê por aí dizem assim, ah não, quero mais nem saber. Tem gente que diz, é uma parte que eu cortei do meu corpo e joguei fora, não quero mais nem saber. Bonitas expressões, né? Lindas, para não dizer o contrário. Nós não devemos desistir uns dos outros, não. Nós devemos nos esforçar para ir buscar quem se afastou. A perseverança. Santa Mônica rezou quantos anos? Diz, quase 30 anos, talvez até mais de 30. Isso é o que a gente sabe, 30 anos. Talvez até mais de 30. E ela continuava rezando porque sabia que ia ter o momento em que aquele filho ia estar mais sensível para as coisas de Deus e naquele momento ele seria tocado pela graça de Deus. Hoje, com muita facilidade, as pessoas desistem de tudo. Nós estamos vivendo um período assim. Ah, não dá. Ah, tentei de tudo, né? Quantos casamentos que podiam ter sido recuperados se não fosse o orgulho maior do que o mundo? Quantas relações familiares poderiam ter sido salvas se não fosse esse orgulho grande? Santa Mônica fosse orgulhosa, teria dito, olha, quer saber de uma coisa? Fiz tudo o que podia para esse rapaz mudar. Ele não quer mudar, paciência. Vou cuidar dos outros. Negativo. O cristão não age assim. O cristão é perseverante. Ele vai adiante. Tem uma frase que eu não suporto e eu espero que vocês tenham o mesmo parecer que eu. Às vezes a gente vai fazer uma coisa, aí alguém chega e diz, ah, já fizemos isso tantas vezes, nunca deu certo. Digo, vamos tentar de novo. Vai que agora é o momento, né? Por que ser tão fatalista e dizer, ah, já tentamos inúmeras vezes, dá certo não? Quem te disse? Cada dia é diferente, cada momento é único, vai que agora é o momento. Então, bora fazer. O máximo que pode acontecer é não dar certo. Se não der, daqui a um tempo, outra pessoa ou nós mesmos tentamos de novo. Essa perseverança que nasce da escuta do Evangelho, que nasce dessa vigilância que nós temos que ter. Nós temos que estar vigilantes para que quando o Senhor chegar, não nos encontre fazendo coisa errada, maltratando os outros. Interessante que Jesus poderia ter colocado tantas outras formas de erro, mas ele foi justamente num ponto que é um ponto muito delicado na nossa vida. Os relacionamentos interpessoais, o relacionamento um com o outro. E foi nesse ponto que ele disse, mas se o servo cansar de esperar o patrão e começar a bater num, maltratar outro, a beber, a fazer farra e tal, o patrão chegará quando ele menos espera, o patrão o partirá ao meio e o jogará num lugar aonde haverá choro e ranger de dentes. Eu sempre me impressiono com essa expressão choro e ranger de dentes, porque deve ser um lugar muito terrível, viu?
para ranger os dentes, a pessoa deve estar com uma dor muito grande. Eu não quero ir para lá. E eu espero que vocês também não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.